Sorocaba News. O repórter é você. Olá, pessoal. Hoje é 7 de abril, dia do jornalista. Iniciamos aqui e com você um novo projeto de comunicação social interativa, Sorocaba News, onde o repórter é você. A nossa proposta é de jornalismo comunitário. Os seus vídeos e mensagens pautarão o nosso trabalho de informar direto da fonte o que acontece na sua rua, no seu bairro, no seu dia a dia, o fato da hora, a divulgação do seu interesse, cidadão de Sorocaba e região metropolitana. Você tem opinião sobre o que acontece. E aqui no Sorocaba News, a opinião popular vale mais, mas muito mais que a dos políticos. Hoje, eu tenho a grande satisfação de anunciar a presença do nosso entrevistado, o jornalista esportivo Jarbas Duarte, do nosso editor-chefe Júlio Frois e dos convidados, os jornalistas Silvio Navarro, Roberto Nonato e também o professor Fernando Negrão. O tema de hoje é liberdade de expressão, liberdade de imprensa, fake news, a nossa Sorocaba, futebol e, claro, um pouco da história desse profissional do jornalismo esportivo que é o Jarbas Duarte. E já que a gente está falando de jornalismo esportivo, de futebol, eu passo a bola para ele, Júlio Frois. Bom dia, Sorocaba. O Sorocaba News é feito por você, cidadão. Aqui não tem esquema, não tem prefeitura, não tem jabá. Aqui quem vai falar é o povo. Nada de político falando mentira aqui. Sorocaba chega de mídia comprada. E eu gostaria muito, muito que a gente pudesse trabalhar os fatos do dia, no ônibus, na escola, na avenida, no comércio, lá na indústria do Éden, na Aparecidinha, na Brigadeiro Tobias, que está lá abandonada, os bairros da Zona Oeste, a falta de médico nas UPHs da cidade. Portanto, aqui, a mídia vai ser a que você mandar para o Sorocaba News. Chega de mídia comprada pela prefeitura. Vamos falar a verdade. E eu estou com o Jarbas Duarte aqui para me dizer como é que funciona isso também no futebol. Ô, Jarbas. Opa. Bom dia, Júlio. Um abraço para você, Wander. Obrigado pela oportunidade de ter no primeiro programa do Sorocaba News já te falar de futebol, de esporte, falar um pouquinho da minha profissão. Essa expressão que você está dizendo aí, no futebol tem muito, viu? A gente vê muito jornalista que é torcedor, a gente vê muito jornalista que é ligado a uma propaganda, e isso prejudica até o trabalho do cara, viu, Júlio? É o famoso jabá? O famoso jabá. Tem jabá de propaganda e tem jabá também de jogador de futebol, né? Tem muitos narradores aí que falam mais o nome de um jogador, a pedido, de repente, até de um empresário. Acontece muito isso, viu? Fato corriqueiro, então. Muito corriqueiro. Bom, ô Jarbas, conta um pouquinho, como é que você começou nesse negócio aí? Por falar em Sorocaba News, eu comecei aqui em 82, através da Rádio Clube de Sorocaba, né? Não tem mais o nome dessa emissora, narrando São Bento e Ponte Preta, tinha 16 anos de idade. A convite do Nilson César, que hoje é da Jovem Pan, né? O Nilson me convidou, nós trabalhávamos no cartório junto, fui na cabine com ele para curtir uma transmissão e no jogo seguinte, quando ele estreou na Jovem Pan, eu estreiei na Clube. Então a minha profissão começou justamente no mesmo dia que o Nilson começou na Jovem Pan. E de lá para cá são mais de 40 anos, né, transmitindo o jogo. E como é que se forma um narrador esportivo? Deixa eu te falar uma coisa, eu comecei no rádio imitando narradores esportivos. O meu sonho era ser narrador esportivo. Com 12, 13 anos de idade, eu imitava perfeitamente o José Silvério. Tá entendendo? E como era? Hoje eu não tenho mais a voz de 12, 13 anos, mas eu fazia o gol que eles faziam. Era barata, cara. E o meu sonho era ser narrador esportivo. Mas até que com 15 anos apareceu uma FM na minha vida, rapaz. Daí essa FM mudou minha trajetória e eu virei locutor de FM, de lá eu comecei. Mas agora, eu contei de mim, mas o entrevistado é você. De locutor esportivo, então o começo foi de repente até. Eu com 12 anos, morando em Cesário Lange, onde eu nasci,
eu jogava bola com os amigos, eu tinha 2 jogadores companheiros, um Lange, se tornou atacante do São Paulo, e o Augusto, que também jogou no São Paulo. Os 2 gostariam de jogar futebol e eu de narrar. E eu jogando no gol, eu narrava o lance deles. E aí começou essa vontade de ser narrador esportivo. A sua pergunta, se tem como formar um narrador? Existem várias escolas, mas o narrador esportivo é uma profissão que é dom, cara. Se o cara não tiver dom, pode até imitar, como você disse aí. De uns anos para cá, os narradores esportivos mudaram muito o tom de voz. Sim. Hoje os narradores viraram repórteres que viraram narradores. Aquele timbre de voz que a Tradicional. Rádio tinha, tradicional, a Gazeta, a Record, Sim. não se usa mais. Até o meu tom de voz na internet que eu não uso mais aquele timbre carregado, Campeonato Brasileiro. Hoje eu não faço mais isso. Não é mais vozeirão, hoje é jeito, né? É o jeito de narrar. Então, se você perguntar, tem como? Tem como, é só treinar. Mas é difícil. Se o cara não tiver dom, ele tem que ter um dom. Quem, na sua opinião, foi o melhor narrador esportivo do Brasil? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com o José Silvério, trabalhei com Pedro Luiz, trabalhei com Fiore Giliotti, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, grandes nomes. Mas o que mais me levou a ser o que eu sou hoje foi Osmar Santos. Inclusive, na Rádio Brasil de Campinas, ele era o diretor-chefe do Sistema Globo de Rádio, foi meu chefe por uns anos. Eu admiro muito o Oscar Ulisses, que é irmão do Osmar, né? Mas eu acho que quem encarregou nessa profissão foi o Osmar Santos. O Frois, ele fez uma observação aqui a respeito do jabá no futebol, né? Ele citou que tem narradores que carrega mais um pouco o nome de determinado jogador e tudo mais. Você falou que realmente essa coisa existe. Como que você consegue ver isso também na imprensa? Como que você consegue ver aquele apresentador, aquele âncora ou aquele repórter que carrega mais em nome de certos políticos e certos homens públicos para poder se beneficiar? Isso serve para você e para você também, Frois. Eu penso que isso tomou conta da imprensa no Brasil, no mundo. Veja você, o Ted Turner é o dono da CNN e colocou-se internacionalmente como um veículo de oposição aos governos de centro-direita. É o caso da CNN no Brasil. Não vamos citar a emissora do Plim Plim, porque ela está hoje a serviço do governo brasileiro. Mas ela sempre foi governista. Mas desta vez ela carregou na tinta. Acontece que... Mas durante 21 anos ela também carregou na tinta. Ela carregou na tinta em favor daquilo que vem e é o famoso jabá. Mas há uma comunicação distorcida dos fatos. O fake news passa a ser verdade. Quer dizer, eu digo coisas que não necessariamente são verdadeiras para o interesse da maioria e afeto o comportamento social com isso. Haja visto o que aconteceu na pandemia. E este tipo de situação é manipulação. Aqui no Sorocaba não tem informação manipulada. Essa é uma regra editorial do nosso trabalho. Aqui não tem fake news. Aqui o fato, quem vai trazer é o cidadão, ele é o repórter. Mas, sobretudo, quando analisamos no dia do jornalista o comportamento daquele que está pago para falar, ele tem uma responsabilidade com quem pagou. Afinal, toda imprensa é uma empresa. E é aí que as coisas podem ser direcionadas para o interesse do patrocinador. Mas a opinião pública sente isso de maneira contundente, especialmente quando você prefere a notícia distorcida, a notícia dita pela autoridade. E a gente sabe que, por outro lado, isso impacta a população que deveria participar mais da mídia, ser mais ouvida. Afinal, a opinião pública é que viabiliza muito fato político.
Quando tem informação correta, o político se comporta melhor. Jarbas Duarte, você vai bater o pênalti ou você vai defender? Quando você falou em jabá, na minha história do rádio, né? É você fazer um comercial sem ser pago para a rádio que você trabalha. Então, esse nome jabá ele se transformou hoje em outro nome, em influenciador. Hoje, aqueles antigos repórteres que entrevistavam o jogador, falava mais de um do que de outro, era o jabá no esporte, mas virou influenciador. Ele influencia aquele torcedor que não viu o jogo. Se o narrador fala muito o nome daquele atleta, que ele fez isso, que ele fez aquilo, o cara que não entende de futebol, que não viu a transmissão, não viu o jogo, ele foi influenciado por esse cara. Simples. Fake news, palavra mais atual, mas sempre existiu isso. Quantos repórteres eu trabalhei, ele fala, o Vander foi contratado pelo Corinthians. Nem foi. Ele jogou, ajudou de repente até um empresário. Hoje, 75% dos jogadores da seleção brasileira é de um empresário só. Imagine isso aí. Muitas vezes o próprio técnico é do mesmo empresário, né? Sim, e outra, se o jogador é prejudicado, é tirado de um jogo, minutos antes do combinado, ele vai reclamar para o próprio empresário. E o empresário liga para o presidente, liga para o treinador. O que você vai fazer com o meu jogador? Você está tirando ele, está desvalorizando. Então sempre existiu isso. Não tem como também parar isso hoje. Bom, com essa visão aí que a gente está tendo, o Sorocaba News tem os seus valores, tem aí a sua ética. E nós perguntamos ao jornalista Silvio Navarro o que mudou nisso aí. Mas antes da resposta do Silvio, dá o perfil do Silvio Navarro para a gente, Frois. O Silvio Navarro é um jornalista de alto gabarito, trabalhou muito tempo em Brasília, em diversos órgãos de imprensa, e hoje é um amigo que é diretor da Revista Oeste, que também não aceita dinheiro público. É por isso que nós vamos ouvir o Silvio Navarro. Olá, pessoal do Sorocaba News. É um prazer conversar com vocês nesse dia tão importante para o jornalismo, uma data marcante. E eu me pego pensando de cara como e quanto o jornalismo mudou nos últimos anos. Eu lembro quando eu fiz a escolha por essa profissão, lá com 17 anos e agora quase 30 anos depois, quanta coisa mudou. Jornalismo é um dos pilares da democracia, o jornalismo livre. Jornalismo independente. Mas será que é isso que nós estamos acompanhando hoje em dia? Será que o jornalismo hoje vive debaixo de alguma tutela? Vive ameaçado por censura? Eu acho que esse é um retrato do nosso Brasil. Como eu disse, democracia e jornalismo livre andam de mãos dadas. Isso acontece em várias partes do mundo. Quando você tem um jornalismo amordaçado, o regime tem outro nome e não é democracia. Hoje em dia, nós temos um consórcio de poder formado por um governo de esquerda autoritário que voltou a Brasília com os mesmos modos e com as mesmas manias do passado, sustentado por um Supremo Tribunal Federal ou um Tribunal Superior Eleitoral que não gosta do jornalismo do espectro político contrário a esse que está no poder e por um consórcio também de veículos de imprensa tradicional. É a velha mídia, a imprensa velha. Essa imprensa está velha, ela envelheceu mal. Por quê? Porque perdeu dinheiro, recursos da publicidade privada e agora depende das verbas do Estado. Claro, quando a gente fala verba do Estado, estamos falando do dinheiro dos pagadores de impostos. É do nosso dinheiro que hoje sustenta esse jornalismo que tem lado. Jornalismo, quando tem lado, ele tem outro nome. É evidente que um veículo de comunicação pode sim se posicionar, deixar muito claro qual é a sua carta, qual é a sua missão. Mas ele não pode estar a serviço de um regime tentando censurar, amordaçar quem pratica o contrário. E é isso que nós estamos acompanhando no Brasil. Só tem licença para trabalhar livremente no país quem apoia esse consórcio de poder. Sobretudo com o advento da tecnologia e das redes sociais. Muito importante, porque isso também marca o fim do monopólio da informação desses grandes conglomerados de mídia. As redes sociais não precisam de regulação alguma, ao contrário do que eles dizem. Elas já são reguladas. Nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Tem lei para a internet.
basta aplicá-las. E tudo aquilo que é dito em redes sociais e na internet, nas plataformas, é submetido à lei. Portanto, já existe uma legislação muito clara. O que se busca, o que esse grupo busca é tentar calar quem pensa de forma diferente. Aí surgem algumas novidades nesse caminho todo, além do imponderável, evidentemente. Uma das novidades foi a compra do X, antigo Twitter, pelo Elon Musk. Depois, o retorno à Casa Branca de Donald Trump com uma proposta completamente diferente. Logo no discurso dele de posse, nos primeiros dias, ele deixou muito claro a defesa da liberdade, aliás, um valor inalienável para os americanos. É a primeira emenda da Constituição americana. Deveria ser aqui também, porque nós ainda temos uma carta em vigor. A Constituição de 1988, vejam, a Constituição Cidadã, ela ainda está em vigor, apesar de tão pisoteada. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar aqui nessa data é que as coisas não vão parar. O advento da tecnologia, ele sempre nos surpreende. Então, as coisas vão sempre continuar em constante mutação. Não adianta tentar frear a roda da história. E ao que parece, aqui no Brasil, determinadas cabeças analógicas têm esse entendimento. Mas eu gosto sempre de citar, por exemplo, o segundo presidente americano, John Adams, entre George Washington e Thomas Jefferson, que dizia que os fatos são teimosos. E algo que eu aprendi é rezar a cartilha, a religião dos fatos. Portanto, sou muito otimista de que o Brasil vai sair dessa. De uma forma ou de outra, essa hora escura que já se prolonga por 6 anos, ela vai passar, ela vai mudar. E aí sim, talvez tenhamos já um novo formato de jornalismo, muito mais adaptado às necessidades das pessoas e que consiga conversar diretamente com as pessoas. Aí eu acho que muita gente vai entender como envelheceu mal. Um grande abraço para vocês, um prazer passar por aqui, contem sempre comigo. Até mais. Sensacional. Obrigado, Silvio Navarro. Um dos comentários mais importantes aqui, no Dia do Jornalista, é sobre a nossa defesa da liberdade de expressão. Isto é ponto básico no Sorocaba News. A imprensa não pode ser vendida. Quando o Silvio Navarro fala do aspecto internacional, do X, do Facebook, trabalhando para o governo americano, coisas desta natureza também acontecendo na China e na Rússia, e mais, tantas outras que a gente não sabe. No Brasil, as corporações de comunicação trabalhando à disposição do governo, não está longe do que acontece em Sorocaba. Todas as emissoras daqui trabalham para o governo municipal, com dinheiro público. E o Sorocaba News não aceita dinheiro público. Quem vai falar aqui é o povo e o recurso vai vir da quantidade de views, de likes e dos empresários que se dispuserem a comentar os fatos da nossa comunidade, da economia e da política. Bom, o nosso próximo convidado, ele trabalhou durante 30 anos na rádio CBN, apresentando o jornal, considerado inclusive por muitos como a voz mais bonita do jornalismo de rádio do Brasil. Depois ele foi para a CNN e atualmente ele apresenta o Jornal da Manhã da Jovem Pan, Jovem Pan Sat. Eu estou falando de Roberto Nonato, um grande amigo falando aqui no Sorocaba News. Olá, Vander. Olá, Júlio, Jarbas, tudo bem com vocês? Olha só, nessa questão da liberdade de expressão, eu acho que hoje em dia a informação está tão democrática, está na mão de todo mundo, né? Principalmente por causa do celular, da rede social, que aí todo mundo acaba tendo a sua própria opinião. Isso é bom, porque você tem menos restrições para se expressar, para trazer à tona aquilo que você pensa, aquilo que você imagina das coisas, a sua opinião, enfim. E aí, nesse cenário todo, em que todo mundo hoje em dia tem opinião de alguma coisa, eu acho que o jornalista, ele acaba sendo uma espécie de editor maior.
porque tem muita informação que não é verdadeira. E quando a gente emite uma opinião, emite uma avaliação de determinada coisa, eu entendo que isso tem que estar alicerçado em fatos, em pontos que você consiga alicerçar e provar a sua opinião, o seu ponto de vista. E é aquilo, você pode até discordar de mim, desde que você me apresente fatos que possam corroborar com aquilo que você está falando. Então, eu acho que, hoje em dia, o papel do jornalista, no que diz respeito à liberdade de expressão, acho que existe no Brasil, é ampla, mas ele passou a ser mais um editor daquilo que é correto ou não, a partir do que ele entende como jornalismo profissional, das noções e éticas que ele teve na faculdade, da sua vivência e por aí vai. Então, acho que o jornalista continua sendo importante na questão da liberdade de expressão, mas hoje com muito mais trabalho, que é peneirar aquilo que é uma informação importante, aquilo que é uma opinião relevante para a sociedade, daquilo que porventura possa só tumultuar e efetivamente trazer uma fake news. Então, acho que hoje há muita relevância nesse papel do jornalista no que diz respeito à liberdade de expressão, que é ampla aqui no Brasil, na minha visão. Achei muito legal o comentário dele, mas aí que tá. Tempos atrás, trabalhando em rádio, TV ou jornal, se você não fosse de acordo com o que a sua redação pedia ou sua chefia, você era mandado embora. Hoje, com a entrada muito pesada da internet, cada um tem a sua opinião e fala o que tem. E os influenciadores, então, chegaram com o pé na porta. Eu penso dessa forma, né, Júlio? É importante lembrar disso, porque é a informação de qualidade que nós precisamos disponibilizar. Tem muito lixo por aí e nós precisamos ter cuidado como jornalistas para que a liberdade de expressão não se transforme equivocadamente em desinformação propositada. Bom, a gente vai ouvir mais um comentário aí do Roberto Nonato. Essa questão da ideologia é muito forte, né? Mas eu penso o seguinte, na minha visão, a gente não tem imparcialidade total. Porque todo mundo tem um time de futebol, todo mundo tem uma ideologia política que você se identifica mais, todo mundo tem uma religião e por aí vai, né? São uma série de coisas que nós somos moldados desde pequeno, desde menores, né? E o acúmulo da vida vai nos formando. Eu posso ser um indivíduo que tem uma coloração partidária X, um time de futebol Y e por aí vai. Isso tudo vai formando o meu caráter. Então, quando a gente fala se ele deve ou não ter um partidarismo, eu acho que ele tem que buscar na profissão a isenção, que é o que é eu tratar o partido Y do mesmo modo que eu trato o partido X ou o partido Z, independentemente de eu gostar mais de um ou de outro. Como no futebol. Eu sou palmeirense, eu trato o Palmeiras de um jeito, o Corinthians eu tenho que tratar mais ou menos do mesmo jeito, eu tenho que tratar da mesma forma que eu trato o Palmeiras, que é para buscar essa isenção. E eu acho que essa é uma busca do jornalista, que ele está sempre à procura, que é para tentar ser uma pessoa mais equilibrada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma boa definição de veículos. Então você tem lá o veículo que é mais republicano, o outro que é mais democrático. Aqui no Brasil, o nosso jornalismo não é feito desse modo. A gente não tem esse aspecto que tem no jornalismo americano. Então, se a gente não tem isso, imagino que o jornalista tem que buscar um equilíbrio, tem que buscar uma centralização para que ele possa efetivamente tratar do mesmo jeito que ele trata o partido A, como ele trata o partido B, e assim sucessivamente. Então, tem coloração partidária? Claro que tem, todo mundo tem. Você tem o seu partido, eu tenho o meu, você tem o time de futebol, você tem a sua religião e por aí vai. Mas na hora que eu estou exercendo a minha profissão, eu tenho que procurar ser o mais equilibrado possível, porque aqui no Brasil é essa a nossa concepção de jornalismo, na minha visão. É assim que a gente
acaba trabalhando, né, o jornalismo no dia a dia. Gostaria de ouvir o Júlio Frois sobre essa posição do Roberto Nonato. A questão ideológica é vinculada necessariamente à questão burocrática. A burocracia vem construindo a ideologia. Os líderes se amparam na burocracia para a manutenção da ideologia. E a imprensa, que sempre foi tida como o quarto poder, é verdadeiramente hoje o segundo poder. O governo depende da imprensa e vice-versa. É uma simbiose e isso tem promovido líderes nem sempre muito democráticos. Ao contrário, líderes tiranos no governo, na igreja e, enfim, agora com a possibilidade de uma tirania da inteligência artificial sobre o conjunto dos seres humanos. Vamos prestar atenção nisso. Eu acho até que no próximo Sorocaba News vamos trazer aqui o professor Galdenoro Botura para falar de inteligência artificial, que é um tema de primeira hora. Mas tem outra observação do Jarbas sobre a questão do futebol e das paixões que ele move. Quando o Donato falou que ele torce para o Palmeiras, ele acrescenta até que ele usa o mesmo carinho pelos outros clubes, né? Eu até vou te chocar, vou falar, eu não gosto de futebol. Sou narrador esportivo e não gosto. Gosto de rádio, gosto da informação, gosto da emoção. Imagina, eu grito o gol do Corinthians, eu canto junto com o hino do Corinthians, do Palmeiras. Sempre fui assim. E levo as minhas transmissões assim. Só que hoje mudei um pouco a opinião daquilo que o jornalista tem que ser torcedor. Na minha programação 24, até posso te mostrar aqui, ó. É o aplicativo chama Rádio Futebol. Tem uma quantidade gigantesca de downloads. 17 milhões de downloads. Se ele não vai falar, eu falo. É um número absurdo, né? 17 Mais, eu acho milhões. que umas 3 ou 4 transmissões de Corinthians e Palmeiras, eu vou chegar a 17 milhões. Cada jogo tem 4 milhões de ouvintes. É um negócio meio absurdo, né? Absurdo. Quase 300 mil palpites por jogo. Eu tenho na minha programação 24 horas, Wander e Júlio, cada clube tem um cara falando. E é um torcedor. Só que é um torcedor jornalista, ele é informativo. E isso acabou sendo uma regra nas minhas transmissões 24 horas da rádio. Cada um fala do seu clube. 42 setoristas mostram diariamente informações do clube de coração. Então, quando ele falou que ele trata... Eu como narrador, faço isso. Mas tem jornalista que não faz. Eu não acho legal isso. Muito bem. Vamos ouvir então mais um pouquinho do Roberto Nonato, que ele tem ainda mais uma informação para falar para a gente sobre Zuckerberg, Donald Trump e Elon Musk. Vai lá, Nonato. Essa questão do Trump, é claro que a gente observou aí várias big techs ao lado dele, né? Principalmente quando ele foi tomar posse e tal, então estava todo mundo muito junto ali. E tem efetivamente um alinhamento muito forte em determinadas big techs com o próprio Donald Trump. Mas eu não acho que isso seja uma ameaça para a questão da informação, porque eu confio muito nos pilares da democracia. E a democracia americana tem dado sinais de que tem lá o chamado peso e contrapeso. O Trump perdeu várias alternativas a partir de decisões de juízes, em que ele determinou uma coisa, o juiz falou, não é assim que funciona, isso aqui você não pode porque não está na Constituição, isso aqui tem que passar pelo Congresso e por aí vai. Então, ainda que a gente tenha esse alinhamento, né, das big techs com o Donald Trump, eu acho que não chega num nível Putin ou até mesmo Xi Jinping. Por quê? Porque a gente está falando de lugares em que você tem um domínio mais absoluto e que você tem os poderes constituídos, de algum modo, arregimentados pelo o poder vigente. Então, você tem lá um partido comunista na China que é único, que faz absolutamente tudo, que determina as regras, que determina o cenário judiciário e por aí vai. Assim como na Rússia do Vladimir Putin, ele tem um domínio muito mais amplo. Você tem menos espaço para uma democracia. O mesmo aconteceu na Hungria, com um aparelhamento também de vários setores, seja no legislativo ou até mesmo no judiciário também, via Viktor Orbán.
Então, eu entendo que nos Estados Unidos, apesar desse alinhamento que a gente está vendo de Big Techs com o governo do Donald Trump, nós não teremos espaço para um confisco da informação, para um direcionamento absoluto da informação. Eu acho que a gente sempre vai ter um jornalismo independente, sempre vai ter instituições fortes que fazem esse processo do peso e contrapeso que eu citei anteriormente, que é bem a base do regime democrático. Então, acho que o poder da democracia americana impede que você tenha um cenário parecido com o que ocorre numa Rússia ou mesmo numa China. Não sei o que vocês pensam, mas eu vou por esse lado aí. O que vocês acham? De toda forma, seja na Rússia, na China ou nos Estados Unidos, o primeiro poder certamente é o dinheiro. Não há como fugir desse parâmetro. Aliás, acima dos governos, diversas organizações, corporações financeiras determinam o rumo dos negócios, dos governos e do planeta. O caso da SpaceX, da Bedrock e uma outra financeira, que me foge o nome agora, determina aonde o dinheiro vai e para quem vai e em que quantidade. E isto das Big Techs, das Big Finances, também acontece com as Big Pharmas. Portanto, nós não temos como democratizar muitas situações se o dinheiro está concentrado. A democracia, sim, deve ser sustentada pelo jornalista na medida em que o povo participa do jornalismo. Este é o sentido do Sorocaba News, onde um repórter é você. Bom, a gente está aqui com o Jarbas Duarte, que também é um narrador esportivo, jornalista esportivo, de grande nome aí no cenário nacional, e aí a gente falou de dinheiro. E dinheiro hoje no futebol é bets. O circuito da bets já invadiu. Está dominando o futebol? Há muito tempo, viu? Regulamentado, inclusive, algumas marcas, né? E outra, se o torcedor, aquele que gosta de fazer aposta, se ele for apostar para brincar, beleza, legal, R$2, 5, votou 15, votou 40, votou 100. Agora, se ele achar que isso é um recurso para ter um valor a mais mensal para ele, aí ele já estrepou, né? Aí ele vai perder dinheiro e aí vira um vício, né? Mas há muito tempo, tanto na TV, no rádio, as bets estão comandando, né? As placas publicitárias na beira do gramado virou uma festa no seu horário, como diria Zé Silvério. E é verdade, está chegando cada vez mais. E estão aparecendo algumas aí que a gente tem que tomar muito cuidado, que elas não são regulamentadas. E aí está dinheiro do povo, né? Muito bem, ainda a gente tem mais alguns convidados aqui. Eu gostaria que o Júlio Frois apresentasse o professor Fernando Negrão, que vai falar sobre a relação entre a liberdade de expressão e governo e os aspectos da educação direcionada ao cidadão, como explica o nosso convidado, Júlio. O Fernando Negrão é professor, doutor aqui da Universidade de Sorocaba e, com todo o conhecimento que dispõe, vem reafirmar a questão da imprensa e da liberdade de expressão. Vamos ouvi-lo. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a base fundamental do jornalismo. Liberdade de expressão é a necessidade com que o profissional de comunicação ouve os lados das histórias, 1, 2, 3, 4 lados, dependendo do perfil, dependendo do tamanho dessa história. Ele entende essa história e ele coloca e conta essa história nas mídias na qual ele trabalha. Jornal, rádio, TV, internet, enfim. Essa é a liberdade de expressão. Mas será que de fato ele tem a liberdade ou o proprietário do veículo já tem uma linha editorial que faz com que essa expressão, que já não é mais liberdade, seja direcionada a um determinado ponto? Eu não vou ser submisso a nenhum empregador, eu vou ter a minha própria rede social, o meu canal no YouTube, então aí eu vou ter liberdade. Então você tem liberdade de expressão, mas essa liberdade sua de expressão também é direcionada pela sua cultura, pelos seus conhecimentos e pela sua linha de pensamento. Então, é muito difícil para aquele que lê, que ouve, que está aí assistindo, de fato perceber a tal da liberdade.
A liberdade de um, para mim, pode ser, o meu ponto de vista pode ser igual ao que eu penso, mas quando o outro também tem liberdade para falar, não, aquele que está falando daquela outra forma, ele está falando contra, ele está, olha como ele é medíocre nos comentários, ora como ele é tendencioso. Então é muito complexo a tal da liberdade de expressão. É muito complicado fazer com que quem recebe a informação interprete os lados das histórias contadas também pelos ditos profissionais que têm essa liberdade. E cada um vai interpretar essa história da forma com que for mais conveniente. Essa é a liberdade de expressão. Ouvir o professor Fernando Negrão é sempre, né, uma aula gratuita. E já que é de graça, vamos ouvir de novo, professor. Com relação à posição ideológica, lógico que o jornalista tem posição ideológica. Casa com a primeira questão. Isso é da sua base, é da sua formação. Se um jornalista torce para um determinado time de futebol e ele quer ser técnico desse time de futebol, ele vai, eventualmente, quando o time perde, fazer críticas mais contundentes do que, quem sabe, o adversário, o time que ganhou, e possa falar mal do time A. Agora, ou pode, de repente, quando o time dele também ganha, ele ser extremamente extravagante, exacerbado em sua opinião a favor de um técnico, a favor de um jogador. Tivemos histórias, inclusive, de jornalistas que emitiam sua opinião no esporte, pagas por alguns jogadores de futebol para fazer valorização do passe. Então o jogador sempre enaltecido, o jogador, por mais que não marcou gol, mas ele participou do cruzamento, ele participou da jogada, ele evitou com que houvesse o gol do adversário, só que ele recebia um por fora para falar bem desse jogador. Será que também isso não acontece em outras áreas? Será que de repente nós não temos jornalistas que militam na imprensa e trabalham para um determinado partido, um determinado político, uma determinada empresa? Vamos refletir, sem citar nomes, para não desfazer uma questão ética. Um jornalista conceituado da TV Globo foi demitido por justa causa recentemente, onde foi alegado questões éticas. Fora do horário de expediente dele, prestava serviço para políticos e também para grandes empresas, ganhando verdadeiras fortunas. E, eventualmente, como era um cargo de chefe dentro daquela empresa, ele sempre colocava esses políticos para falar. Ele sempre dava oportunidade para essas empresas também se expressarem. Então, o jornalista que tem a sua opinião, ele vai ter uma opinião franca e sincera? Será que ele é isento de tudo e de todos? Que mundo e que planeta ele viveu e ele se formou? Então, vamos refletir, vamos pensar. Eu prefiro que, mais uma vez, ele tenha uma capacidade, ele quem? O ouvinte, telespectador, o internauta, de discernir o que ele está entendendo como certo ou como errado. Os grandes líderes mundiais também vão utilizar de todas as ferramentas, de todas as formas, para colocarem as suas opiniões. E isso é antigo, vem de Hitler, que utilizava o cinema. Ele era um dos maiores produtores de filmes que pode ser assistido no mundo naquela época, usava o rádio. Getúlio Vargas implantou o rádio com a Voz do Brasil, o programa mais antigo de rádio que existe no mundo. Tá? Para quê? Para colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista. Hitler gravava os filmes com atores e também, eventualmente, com soldados reais para mostrar a sua força, o seu potencial, a sua possibilidade de sempre estar ganhando. Então, sempre isso vai ser também conduzido para que o público que assiste possa entender e ser favorável de um lado ou do outro. Agora, cabe, sim, uma educação de base muito bem feita por professores isentos,
por professores que têm qualificação, para professores que possam formar o indivíduo desde criança de que passar no sinal vermelho é perigoso, é crime, porque pode causar um acidente, até uma discussão em nível acadêmico, quer seja de graduação ou pós-graduação, com professores que possam mostrar todos os lados dessas histórias. E aí preparar e capacitar o cidadão. Não é o profissional só de comunicação, é o cidadão para que ele consiga ouvir, ler, assistir, entender e ele perceber qual é o ponto de vista, o que é verdade. Senão a gente vai manipular essa verdade para sempre e nunca vai existir a verdade verdadeira, e sim uma verdade direcionada para o objetivo que eu pretendo. Ok, depois desta aula do professor Fernando Negrão, nós temos a certeza que o objetivo do Sorocaba News está determinado. Não é a democracia, é a comunicação democratizada. Porque a democracia, como está colocada hoje no Brasil e em Sorocaba, não permite que o cidadão participe, emita opiniões, seja ouvido. Esta democracia, entre aspas, exercida aqui no Brasil e aqui em Sorocaba é de cima para baixo. E assim ela não vai se sustentar. Portanto, você, cidadão, grava, manda, envia para a gente. Nós vamos colocar no ar a sua opinião sobre o governo municipal. Sobre, por exemplo, essa questão do pedágio na Raposo Tavares. Hein, Jabas? Você já pensou sair da sua casa para o shopping Iguatemi e ter que pagar pedágio se for pela Raposo? Eu hoje não tenho esse problema, né? Mas antes, quando eu morava num condomínio em Itu, eu acessava a Raposo o tempo todo. Eu fico até triste porque, mais uma vez, a população é prejudicada, né? O poder tem essa capacidade, né, de, dentro dos gabinetes, definir a vida das pessoas sem ouvi-las. No ar-condicionado, hein? No É ar-condicionado. por isso que o Sorocaba News quer ouvir você antes da tomada de decisão do que eu chamo a burocracia brasileira. Olha, nós do Sorocaba News somos aliados da liberdade de expressão. Use-a com responsabilidade. Sempre, sempre. Não é porque você está vendo e sabendo das mentiras ditas através da imprensa que você vai acreditar em fake news. Tenha a sua opinião, busque, pesquise, debata, defenda seus pontos de vista, mas com argumentos, ok? Bom, Jabas, depois disso aí, eu gostaria que você concluísse o nosso bate-papo aí. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de mostrar o que eu tenho feito no rádio, né? Principalmente na internet, através do aplicativo e uma rede de rádios. Eu construí uma rede de rádios. A gente lembrava tempo de Bandeirantes, Cadeia Verde e Amarela, tinha 400 emissoras retransmitindo a Bandeirantes. Hoje eu tenho 7 mil web rádios que me retransmitem em dia de jogos. Eu achei assim, de repente, uma coisa... uma perspectiva de abertura da transmissão, de audiência muito maior, além desse número de 4 milhões por ouvinte, eu chego mais 2 só com essas web rádios. E agradeço. E conto comigo, com tudo que tiver do esporte e do futebol dentro do Sorocaba News. Tenho também 2 quadros, que é a Caminhada com Conteúdo e o Lendo Livro, que eu posso trazer conteúdos aí para o Sorocaba News. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Já está escalado, né, Júlio? Está escalado. O Jabas é um parceiro de longa data e o trabalho dele é admirado por muita gente. Sem futebol não tem emoção. É verdade. E aí, inclusive no Sorocaba News, a gente vai ter o Boletim da Bola e as transmissões dos jogos também, né? Perfeitamente. E tem uma coisa que eu gosto muito que você faz, visitar restaurantes, hein, Jaiba? Ele leva a gente para tudo quanto é lugar, né? Uma página que eu tenho no Instagram e no Facebook chamada TV Acontece, onde a gente mostra a gastronomia sorocabana. Aliás, é mais um ponto que a gente vai mostrar aqui no Sorocaba News. E é uma das qualidades dessa comunidade. Jornalismo comunitário é você quem faz. Sustente seus argumentos, comente os fatos aqui no Sorocaba News, os fatos. E saiba,
No Sorocaba News, o repórter é você. É sempre bom a gente reafirmar. Olha, esteja sempre junto com a gente, envia seus vídeos pra gente aqui, tá bom? As suas denúncias, passa pra gente aí os seus eventos, o que você tá fazendo, aonde você tá, os seus eventos culturais, seus eventos comunitários, esportivos. Por exemplo, ó, final de semana, você vai jogar uma bola? Faz um videozinho lá e manda pra gente. Seu filho tá batendo uma bolinha? Faz o vídeo, manda pra gente, tá? Vai fazer um pedal? Manda pra gente. Tá na academia? Manda pra gente. A gente quer saber como é que é a rotina do seu dia a dia. Vai ser no Collab, é isso? Também. E manda no Isso, Collab. não tenha Vai ser dúvidas. muito legal isso. E a gente tá falando aqui de esportes de pessoas normais. Sim. Mas se você for pular de paraquedas, vai saltar de paraquedas que nem o Júlio faz aqui, que eu não tenho coragem, não. Eu gravo o vídeo e manda pra gente. A mania de falar que vai pular, né? Vamos pular, hein? vai pular, é Vamos saltar de paraquedas. E tem outra coisa muito legal na linguagem brasileira, né? É que caiu de paraquedas. De paraquedas ninguém cai, pousa. Então, se você vai para Boituva, pode tirar um pedacinho do seu vídeo depois do salto, se você chegar vivo. Pega um pedacinho do seu salto e manda para cá, que nós vamos publicar com muita alegria. É assim que você incentiva os seus parceiros de salto. Olha, as pessoas acham que ter medo salva a vida. Quantos anos você salta já? Eu salto há 20 anos, 3.000 e poucos saltos. Que coisa, né? Nunca machuquei. Se eu viver mais 30 anos, eu acredito que eu não vou saltar nenhuma vez, hein? Mas as pessoas ditas normais deveriam saltar de paraquedas, porque o medo é uma coisa que você constrói aí dentro. E numa próxima oportunidade, uma próxima edição do Sorocaba News, nós vamos trazer aqui um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista para falar de medo. Saúde mental, né? Saúde mental, principalmente. Bom, já falamos aqui, então, dos pedágios, inclusive, né? Ano passado, mas a gente já falou, assim, dos pedágios aí, falamos aqui na Raposo, né? Vamos falar também da Associação de Moradores de Condomínio, do busão, do BRT, da falta de segurança. Olha, você sabe, aqui no Sorocaba News, o repórter é você, que é a razão do nosso trabalho. Esse trabalho jornalístico que está começando, esse trabalho é voltado para a comunidade. É mostrar que você, cidadão, pensa e sabe de Sorocaba, do Brasil, do mundo. Aqui no Sorocaba News, guarde essa frase, hein? O repórter é você. Liberdade de expressão é o que faz a mídia. Eu quero agradecer o Jarbas Duarte pela parceria, pela visita, a você, Vander, ao estúdio Difu, na pilotagem do Bruno. Até a próxima. Sorocaba News. O repórter é você.